Em meio ao luxo e à confiança cega, um milionário se vê à beira de uma grande traição. Quando uma menina enigmática entra em sua vida, ela revela um segredo que ameaça tudo o que ele conhece. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responda de qual cidade você está assistindo. Era uma noite fria, aquelas em que o vento cortante parece entrar pela pele, e a luz suave dos postes parecia brilhar mais forte do que o normal. Henrique, um bilionário bem-sucedido, estava no restaurante que possuía no centro da cidade, um lugar sofisticado, onde as pessoas mais influentes e ricas se encontravam. Ele estava sentado à mesa, sozinho, olhando para o vazio enquanto esperava por um cliente importante que havia se atrasado. As conversas ao seu redor eram abafadas pelo som do piano que tocava suavemente ao fundo, mas nada parecia animá-lo. Henrique sempre teve tudo o que desejava: uma mansão luxuosa, carros importados e uma conta bancária que nunca parecia zerar. Mas, apesar de sua riqueza, ele sentia uma grande solidão, uma tristeza inexplicável que o acompanhava em quase todos os momentos de sua vida. Ele estava casado com Laura, uma mulher que parecia perfeita aos olhos de todos, mas havia algo nela que não parecia se encaixar. Nos últimos meses, ele começara a desconfiar da frieza que ela demonstrava. Seu casamento estava distante, sem paixão, sem a cumplicidade que ele tanto desejava. E foi nessa noite, enquanto ele afundava seus pensamentos em uma taça de vinho, que algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante se abriu com o som de um sino e, ao invés do cliente que ele esperava, uma criança entrou, com um capuz que cobria sua cabeça. Ela estava molhada, com o rosto sujo e os olhos grandes e curiosos. Parecia perdida, como se estivesse procurando algo ou alguém. Henrique a observou por um momento, intrigado. A garotinha, com cerca de 8 anos, parecia totalmente fora de lugar naquele ambiente chique, cercado de pessoas que falavam sobre negócios e investimentos. Ela olhou ao redor, visivelmente tímida, até que seus olhos se encontraram com os de Henrique. A menina, com uma expressão de quem sabia algo que ele não entendia, fez um pequeno gesto com a cabeça e se aproximou lentamente. "Senhor, você poderia me dar um copo de água?" Ela perguntou, com uma voz suave, mas com uma firmeza inesperada. Henrique, surpreso, levantou-se e a conduziu até uma mesa vazia, onde ela se sentou. Ele observou a menina com mais atenção, notando que, apesar de sua aparência desleixada, havia algo de misterioso em seus olhos. Eles eram profundos, como se ela carregasse segredos além de sua idade. "Claro, aqui está", disse ele, entregando-lhe um copo de água. "Onde estão seus pais? Você está sozinha?" A menina olhou para ele, seu olhar se aprofundando, como se estivesse pesando suas palavras antes de responder. "Não tenho pais, senhor. Eu estou procurando alguém." "Mas talvez eu tenha encontrado", ela disse, com um pequeno sorriso, como se entendesse mais do que Henrique poderia imaginar. Henrique, tocado pela sua sinceridade e pela aura de sabedoria além de sua idade, ficou quieto por um momento. Algo naquela criança parecia ter uma conexão estranha com ele. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria a direção de sua vida. Antes que pudesse perguntar mais, o gerente do restaurante se aproximou e, com uma expressão de desconforto, pediu desculpas pela interrupção. "Senhor, essa criança, ela não deveria estar aqui. Eu vou pedir para ela ir embora." Mas a menina não parecia se importar. Ela apenas olhou o gerente, deu de ombros e, com um pequeno gesto de sua mão, pediu para que ele se afastasse. Seu olhar voltou para Henrique, e de repente, a atmosfera ao redor deles parecia ter mudado. Era como se o tempo tivesse desacelerado. "Eu sei que você está esperando por alguém", ela disse com uma tranquilidade que parecia contradizer a sua juventude, "mas o que você realmente está esperando, Henrique? A sua vida não vai mudar até que você comece a ver as coisas de uma maneira diferente. Você está cercado de luxo, mas é só solidão que sente." Henrique ficou sem palavras. Como ela sabia seu nome? Como sabia o que ele sentia? Era como se ela tivesse lido sua alma em um único olhar. Ele ficou em silêncio, pensando no que ela acabará de dizer. Naquela noite, ele não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E tudo isso começaria com aquela menina,
que parecia carregar em seus olhos a chave para uma verdade que ele nunca imaginaria descobrir. Henrique não conseguia tirar os olhos da menina. Algo nela o fascinava, mas ao mesmo tempo deixava desconfortável. Ela parecia saber mais do que deveria sobre sua vida, e isso fazia-se sentir vulnerável, como se estivesse sendo observado por alguém de fora. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de curiosidade que o envolvia. Por que aquela criança estava ali? O que ela queria? E por que suas palavras, tão simples, tinham tocado algo profundo dentro dele? Enquanto ele tentava processar tudo isso, uma figura conhecida entrou no restaurante. Era Laura, sua esposa. Ela estava vestida com um elegante vestido preto, sua presença imponente chamando a atenção de todos ao redor. Seus cabelos longos e loiros estavam impecáveis, e seu sorriso, embora gentil, escondia uma frieza que Henrique já começava a notar com mais clareza. Laura sempre foi uma mulher encantadora à primeira vista. Todos a admiravam, principalmente pela sua beleza e elegância. Mas, com o tempo, Henrique começara a perceber que algo estava errado. As palavras dela, sempre gentis e cuidadosas, pareciam vazias, sem emoção verdadeira. Ela se interessava demais por sua fortuna, mas não parecia demonstrar o mesmo carinho por ele. As conversas entre eles se tornaram cada vez mais superficiais. Henrique sentia que estava perdendo algo importante, mas não sabia exatamente o que era. Quando Laura se aproximou de sua mesa, Henrique se levantou rapidamente, tentando disfarçar a inquietação que sentia. Ela sorriu para ele e beijou-lhe no rosto, mas, ao contrário do que ele esperava, o beijo parecia frio, sem a mesma intensidade de outros momentos. Ele sentiu uma onda de desconforto, mas tentou afastar os pensamentos. "Como você está, querido?" Laura perguntou, com sua voz suave, mas com um tom que Henrique não conseguiu identificar. Ela olhou rapidamente para a menina, sentada na mesa ao lado, com um olhar que não passou despercebido. A menina também a observou, seus olhos profundos fixos nela, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. "Eu estou bem", Henrique respondeu, tentando esconder sua preocupação. "Esta é a Ana, uma menina que, bem, ela apareceu aqui hoje à noite." Laura não deu muita importância ao nome da menina. Ela se sentou, ajeitando sua cadeira de maneira elegante, e se acomodou ao lado de Henrique. Mas algo no jeito dela, na forma como olhou para a criança, fez com que Henrique sentisse uma pontada de desconfiança. Laura não estava sorrindo como de costume. Seus olhos estavam fixos nela, como se estivesse avaliando a presença da menina. Henrique tentou ignorar a sensação estranha e virou sua atenção para Laura, começando a falar sobre negócios, algo que sempre fazia para tentar aliviar o clima. Mas, no fundo, ele não conseguia deixar de se perguntar por que Laura estava tão distante. Ele se forçou a dar um sorriso e continuar a conversa, mas a imagem da menina não saía de sua mente. Aquele pequeno ser com sua sabedoria inexplicável parecia ser a única coisa que realmente tocava o coração de Henrique. Ele sentia que ela sabia algo que ele não estava vendo, algo que talvez pudesse explicar a frieza crescente de Laura. A maneira como a menina observava, como se estivesse ciente de algo que ele estava tentando esconder de si mesmo, não podia ser ignorada. Laura continuava a conversar de forma superficial, falando sobre eventos sociais e novos investimentos, mas Henrique notava que, a cada palavra, ela parecia mais distante. Ele nunca teve coragem de questioná-la diretamente sobre seu comportamento, talvez porque estivesse com medo da verdade, ou talvez porque não quisesse acreditar nas suspeitas que surgiam em sua mente. Mas agora, com a presença daquela menina, algo parecia finalmente começar a fazer sentido. Por um momento, Henrique sentiu uma angústia crescer dentro de si. Ele sempre se preocupou com o que poderia estar acontecendo entre ele e Laura, mas agora, com a menina ao seu lado, sentia como se estivesse sendo forçado a encarar a realidade de uma forma que nunca quis. A mulher que ele havia se casado, que ele acreditava conhecer, estava mudando diante de seus olhos, e ele não sabia mais se isso era apenas uma fase ou algo mais sombrio. Laura, com seu sorriso imperturbável, levantou-se para ir ao banheiro. Durante a sua ausência, Henrique se sentiu mais leve, como se fosse possível respirar novamente. Ele olhou para a menina,
que o observava silenciosamente, e sentiu algo inexplicável, uma conexão. Ele não sabia o que ela queria, mas sentia que ela estava ali por um motivo, e que esse motivo poderia ser mais importante do que ele imaginava. Com a saída de Laura, Henrique teve mais tempo para refletir sobre o que realmente importava. Aquele jantar, que deveria ser apenas mais uma noite de luxo e conversa vazia, se transformava em algo muito maior. Ele não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a dar uma guinada, e o mistério da mulher ao seu lado, Laura, seria o fio condutor de uma verdade que ele jamais poderia imaginar. E, talvez, a resposta estivesse nos olhos profundos da menina, que parecia saber algo sobre ele e sobre a própria Laura, algo que ele precisava descobrir antes que fosse tarde demais. A noite avançava e a atmosfera no restaurante parecia cada vez mais tensa. Henrique, sentado à mesa com Laura, tentava disfarçar o desconforto crescente. Laura estava mais distante do que nunca, e ele sentia como se o peso do silêncio entre eles fosse insuportável. A conversa superficial que haviam começado a ter desaparecera, substituída por um clima de estranheza que Henrique não conseguia ignorar. Foi nesse momento, quando o garçom trouxe o prato principal de Laura, que a menina, ainda silenciosa, fez algo que ninguém esperava. Ela levantou a mão de forma sutil, mas firme, e, sem desviar o olhar, apontou para o prato de Laura e, com uma calma surpreendente, disse: "Ela colocou veneno no seu prato." O ambiente congelou por um segundo. Henrique olhou para a menina, seus olhos arregalados em choque. Como ela sabia disso? O que ela estava dizendo? Laura, que estava prestes a pegar o garfo, parou repentinamente. Seu olhar, normalmente calculista e controlado, se transformou em um misto de surpresa e confusão. Ela olhou para a menina, depois para Henrique, e em seguida para o prato à sua frente. A tensão no ar era palpável. Henrique sentiu uma onda de calor subir por seu corpo. Não conseguia processar o que acabara de ouvir. Veneno? Como ela poderia saber disso? Ele se virou para a menina, seus olhos buscando respostas. Ela estava tão serena, tão calma, como se nada estivesse em jogo. Mas as palavras dela reverberaram em sua mente como um eco distante, impossível de ignorar. "O que você disse?" Henrique perguntou, sua voz quase rouca. A menina olhou para ele, como se tivesse esperado por essa pergunta. Ela respondeu com uma clareza que parecia surreal para alguém da sua idade. "Ela não te ama, senhor. Só quer o seu dinheiro." E, com um gesto suave, ela indicou o prato. "O veneno está aí." Ela só estava esperando o momento certo. Henrique ficou paralisado. A revelação da menina o atingiu como um soco no estômago. Ele olhou novamente para Laura, tentando encontrar algum sinal de emoção ou arrependimento em seu rosto, mas tudo o que viu foi um sorriso contido, como se ela tivesse acabado de ser pega em flagrante. Laura, percebendo que todos os olhares estavam agora sobre ela, deu uma risadinha nervosa e tentou disfarçar a situação. "Você está brincando, não é?" Ela disse, tentando dar um tom de leveza à conversa, mas sua voz soava vacilante. "Isso não faz sentido, Henrique." Mas Henrique não estava mais ouvindo. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. Tudo em sua mente estava girando, tentando compreender a situação. Ele sabia que sua relação com Laura não estava bem, mas nunca imaginaria algo tão sombrio. A menina tinha falado com uma certeza tão impressionante, e tudo dentro dele dizia que ela estava dizendo a verdade. Mas como poderia ter acontecido? Como Laura, sua esposa, alguém com quem ele construiu uma vida, poderia tentar algo tão cruel? E por que ela faria isso? Henrique não podia mais esperar. Ele se levantou abruptamente, sem pensar duas vezes, empurrou o prato de Laura para o lado, afastando-o da mesa. A tensão era tão grande que parecia que o mundo inteiro estava observando aquele momento. Laura, surpresa, olhou para ele, mas não disse nada. Ela sabia que ele tinha visto algo que não podia ser desfeito. "Eu não sei o que você está tentando fazer, Henrique, mas..." Laura começou, mas sua voz falhou. Ela parecia desorientada, como se estivesse tentando controlar algo que já estava fora de seu alcance. A menina, que agora parecia mais do que nunca uma presença enigmática,
Olhou diretamente para Henrique, com uma voz suave, mas cheia de uma sabedoria profunda. Falou: ela sabia que você desconfiava. Ela queria que você visse, Henrique. Que você entendesse o que ela realmente é. Mas você não queria ver. Henrique olhou para a menina, tentando entender o que ela queria dizer. Ele olhou para o prato, para a comida que ainda estava ali, e a realidade caiu como uma avalanche sobre ele. Era claro agora, Laura estava tentando matá-lo. A descoberta do veneno no prato de Laura não era apenas uma traição ao seu casamento, mas uma tentativa de eliminar a pessoa que ela já não precisava mais. O peso dessa verdade esmagou Henrique. Ele olhou para Laura uma última vez, mas já não havia mais nada ali que ele reconhecesse. Ela estava mais distante do que nunca, e a mulher que ele amou agora parecia uma estranha. O que começou como um simples jantar, uma noite qualquer em seu restaurante luxuoso, se transformou em uma revelação que ele jamais imaginaria. O veneno, a traição e o desprezo estavam agora bem diante dele, e a única coisa que ele sabia com certeza era que nada mais seria como antes. Henrique olhou para a menina, agradecendo silenciosamente pela verdade que ela havia trazido à tona. Ela, que parecia ter o poder de ver o que ele não queria enxergar, acabará de mudar sua vida para sempre. E, com aquele gesto simples e decisivo, ela o tinha salvado de um destino que ele jamais imaginaria. A revelação da menina, com a tranquilidade em seu olhar e a precisão de suas palavras, ficou ecoando na mente de Henrique. Ele não conseguia parar de pensar no que ela havia dito, na forma como parecia saber mais do que qualquer um poderia. Como poderia uma menina tão pequena conhecer algo tão profundo sobre sua vida? A ideia de que Laura, sua esposa, tentará envenená-lo parecia absurda, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação crescente de que ele estava começando a perceber as peças que, até então, não se encaixavam. Enquanto a menina permaneceu ali, em silêncio, observando tudo com uma calma perturbadora, Henrique sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. A cada olhar lançado para Laura, ele percebia uma frieza maior do que imaginava. As palavras da menina começaram a fazer sentido de maneira dolorosa, e uma sensação de desconfiança foi tomando conta de seu coração. Aquele jantar, que antes parecia ser uma simples refeição, agora era o cenário de uma trama que ele não sabia como desvendar. Laura, sua esposa de tantos anos, sempre tão encantadora, tão cuidadosa com suas palavras e gestos, agora parecia uma estranha. Henrique tentou lembrar de todos os momentos em que ela o olhava de maneira desconfortável, dos sorrisos forçados, dos silêncios prolongados. Mas agora, com a presença daquela criança, esses sinais estavam se tornando tão claros quanto o dia. Laura, percebendo a atenção que Henrique estava dando à menina, tentou desviar o foco. Ela pegou sua taça de vinho e, com um sorriso forçado, disse: Henrique, querido, você parece tão distraído. Vamos aproveitar essa noite, não vamos deixar que nada estrague o nosso momento. Mas o sorriso de Laura não foi o suficiente para apagar a crescente suspeita que dominava a mente de Henrique. Ele a observava, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de que ela estava escondendo algo. Cada movimento dela, cada palavra, agora parecia suspeito. A maneira como ela olhava a menina, como se quisesse se distanciar, não passava despercebida. Henrique não conseguia mais ignorar a sensação de que algo estava muito errado. Ele tentava se convencer de que estava sendo paranoico, que não havia razão para acreditar nas palavras de uma criança. Mas a verdade era que ele já não estava mais seguro de nada. A confiança, que antes sustentava seu casamento, estava se desmoronando diante de seus olhos. O mais perturbador era que a cada novo gesto de Laura, a desconfiança de Henrique só aumentava. Quando ela pegou o garfo e começou a cortar sua carne com aquela precisão quase cirúrgica, Henrique sentiu uma pontada no peito. Ele imaginou por um momento o que teria acontecido se a menina não tivesse falado. Ele teria comido aquele prato? E, se tivesse comido, o que teria acontecido com ele? A simples ideia de que poderia ter sido envenenado pela mulher que ele amava deixava sua mente em um turbilhão de perguntas. E, à medida que o tempo passava, a presença da menina ao lado da mesa se tornava ainda mais significativa. Ela não estava apenas observando, ela parecia entender tudo o que estava acontecendo, como se estivesse ali para guiá-lo,
para fazer com que ele enxergasse a verdade, mesmo que ele não quisesse vê-la. Você já sabe, não sabe, Henrique? A menina perguntou de repente, quebrando o silêncio que se formava entre eles. Henrique olhou para ela, confuso, mas algo na profundidade de seus olhos fez com que sua pele se arrepiasse. Ela não precisava dizer mais nada. A forma como ela falava, como se tivesse total domínio da situação, deixava claro que ela sabia mais do que ele imaginava. O que você quer dizer? Henrique perguntou, a voz agora cheia de tensão. A menina não se apressou em responder. Ela simplesmente apontou para Laura, que estava distraída, mexendo na taça de vinho. Ela está esperando você fazer algo. Ela quer que você caia em sua própria dúvida. Mas você sabe o que está acontecendo, não sabe? A menina disse calmamente. Henrique engoliu em seco. O peso das palavras da criança parecia ficar cada vez mais insuportável. Ele sentia que estava se afundando em um mar de desconfiança, sem saber para onde nadar. A mulher que ele amava, aquela com quem tinha planejado um futuro, agora parecia ser a própria fonte do seu medo. Por mais que tentasse racionalizar, as dúvidas estavam tomando conta de sua mente. Ele se lembrou de momentos anteriores, quando Laura parecia estar mais preocupada com suas finanças do que com sua saúde, ou quando ela demonstrava um interesse excessivo pelas suas propriedades e investimentos. Havia algo em seu comportamento que Henrique agora via com clareza. Ele havia ignorado os sinais, se convencendo de que estava apenas sendo paranoico. Mas agora, com as palavras da menina e o veneno no prato, ele sabia que estava diante de uma verdade que não poderia mais ser ignorada. A desconfiança, que antes era uma sutil inquietação, agora estava tomando uma forma concreta e angustiante. Henrique olhou para Laura mais uma vez, e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava vendo a mulher com os olhos da verdade. A pessoa em quem ele confiava estava, de alguma forma, tentando destruí-lo. E a menina, com sua sabedoria além de sua idade, acabará de abrir seus olhos para aquilo que ele sempre teve medo de perceber. O silêncio entre eles era pesado, e o peso da dúvida era mais forte do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Henrique estava perdido em um labirinto de desconfiança, onde as respostas pareciam mais confusas a cada segundo. O que ele faria agora? Henrique estava à beira de um abismo emocional. A revelação da menina ainda ecoava em sua mente, uma verdade que ele não queria acreditar, mas que, a cada momento, parecia mais irrefutável. Ele olhava para Laura, tentando encontrar uma explicação plausível, uma razão para o que estava acontecendo. Mas a dúvida, como uma sombra, pairava entre eles, tornando cada segundo mais insuportável. A menina, com a calma que a caracterizava, não parecia se importar com a tensão crescente. Ela observava os dois com um olhar atento, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Henrique, por sua vez, estava lutando contra seus próprios sentimentos, tentando decidir o que fazer a seguir. Ele não sabia se podia confiar em Laura ou se deveria acreditar na criança que, de alguma forma, parecia ter o poder de revelar o que ele estava se recusando a enxergar. Mas a verdade estava ali, diante dele. O prato, com veneno, ainda repousava na mesa, e o aroma de comida se misturava com o cheiro pesado da desconfiança. O garçom, que tinha observado em silêncio desde o início, se aproximou novamente, mas parou ao ver o estado em que os três estavam. Ele percebeu que algo estava errado e, cautelosamente, deu um passo atrás. Henrique sabia que precisava fazer algo. A decisão estava em suas mãos, e ele sentia o peso dessa escolha em cada fibra do seu ser. Ele precisava testar a verdade, encontrar uma maneira de verificar se a menina estava certa. Mas como? Como poderia confrontar Laura sem que isso destruísse tudo o que estava entre eles? A mente de Henrique estava uma confusão. Ele queria gritar, queria entender, mas tudo o que conseguia fazer era olhar para a mulher que uma vez considerará a pessoa mais confiável de sua vida. Mas, naquele momento, ela não parecia mais quem ele conhecia. Ele sentia que estava sendo manipulado, jogado em um jogo que não entendia, e mais do que nunca, ele precisava de respostas. Foi quando a menina, aparentemente sem pressa, apontou para o prato novamente, com sua voz serena, disse: "Você pode testar, Henrique. Só assim vai saber a verdade."
Se não acreditar em mim, tem que acreditar em você. Aquelas palavras foram como um estalo na cabeça dele. Testar. Ele tinha que fazer isso. Não importava o quanto fosse difícil, o quanto isso confrontasse. Ele não podia viver com a dúvida. A decisão estava tomada. Henrique sabia o que precisava fazer. Sem dizer uma palavra, ele pegou sua taça de vinho e a derramou cuidadosamente no prato de Laura. Foi um movimento suave, mas decisivo. O som do vinho batendo no prato vazio foi como um sinal, uma marca de que ele estava se preparando para algo que poderia mudar tudo. Laura olhou para ele, seus olhos tentando esconder o desconforto, mas Henrique percebeu. Era evidente. Ela estava se sentindo acuada. O que você está fazendo? Laura perguntou, sua voz tremendo levemente. Henrique não respondeu. Ele sabia que não precisaria mais palavras. O teste estava em andamento. Ele observou cada movimento dela, cada microexpressão que passava por seu rosto. Ele podia ver agora que Laura estava ficando cada vez mais ansiosa, mais nervosa. O sorriso forçado que ela tentava manter estava se desintegrando. As camadas de manipulação estavam começando a cair, e o verdadeiro rosto dela começava a aparecer. Henrique olhou para a menina, que agora estava de pé ao lado da mesa, com os braços cruzados, observando-o com uma calma impressionante. Ela sabia o que estava acontecendo, sabia que Henrique havia tomado a decisão certa. Ele sentiu, de alguma forma, que ela já sabia qual seria a reação de Laura, mas o que ele não sabia era até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade. Laura, que antes tentava esconder sua tensão, agora não conseguia mais disfarçar. Ela se levantou rapidamente, derrubando a cadeira atrás de si. Sua expressão era um misto de raiva e desespero. Você está maluco? Ela gritou, o tom de sua voz mais alto do que o esperado. Não é isso que você pensa. Você não entende. Henrique não se moveu. Ele manteve seus olhos fixos nela, e tudo o que ele podia ver agora era uma mulher desesperada, tentando desesperadamente manter o controle. Mas a verdade estava se revelando, e ele sabia que não poderia voltar atrás. Eu vejo, Laura. Vejo tudo que você tem tentado esconder. A voz de Henrique foi firme, como nunca antes. Ele sentia que o peso da situação estava se dissipando, mas também sabia que a verdade, uma vez exposta, não poderia mais ser ignorada. Laura, em um movimento rápido, tentou pegar o prato, mas Henrique foi mais rápido. Ele a impediu, segurando o prato com firmeza. Isso acaba aqui, Laura. Você vai me dizer o que está acontecendo ou vou chamar a polícia. Nesse instante, o silêncio tomou conta da mesa. A tensão era palpável. Laura estava sem palavras, sua expressão tomada pelo pânico. Era evidente que ela nunca imaginou que Henrique fosse chegar até ali, que ele fosse confrontá-la daquela maneira. Mas a menina, que ainda observava tudo com aquele olhar enigmático, sabia que não havia mais como voltar atrás. O teste havia sido feito. A reação decisiva de Henrique havia exposto, sem margem para dúvidas, que ele estava pronto para enfrentar a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. Ele não estava mais preso na teia de manipulações e mentiras de Laura. Ele sabia o que precisava fazer, e agora estava mais decidido do que nunca a seguir o caminho da verdade, independentemente das consequências. A reação de Laura foi um grito de desespero, mas ela sabia que o jogo havia terminado. O momento que Henrique temia, mas que sabia que precisava acontecer, finalmente chegou. Ele observava Laura com uma intensidade que, até então, jamais havia experimentado. O silêncio entre eles era denso, quase opressor, como se o tempo tivesse se esticado, cada segundo se tornando uma eternidade. Ele segurava o prato com firmeza, enquanto Laura, sem palavras, se afastava para o canto da sala, tentando esconder o pânico que agora tomava conta de seu corpo. Henrique sentia um frio no estômago. Ele não queria acreditar naquilo, mas, ao mesmo tempo, sabia que não havia mais volta. O que a menina havia revelado não podia ser ignorado. Ele precisava ver por si mesmo, precisava entender de uma vez por todas o que estava acontecendo. A pressão nas suas mãos fazia seu coração bater mais rápido, e ele sentiu como se tivesse sido lançado em um campo minado emocional,
onde cada movimento poderia significar uma grande explosão. A menina, que observava tudo com um semblante imperturbável, deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos no prato, e ela falou com a mesma calma que a caracterizava. Agora, Henrique. É a hora de ver a verdade. Com um suspiro pesado, Henrique pegou um pequeno frasco que estava escondido em um canto da mesa, o frasco de um reagente que ele já conhecia bem, um teste simples, mas eficaz, que poderia identificar a presença de veneno no alimento. Seu coração estava acelerado, e, ao despejar o líquido no prato, ele sentiu que o ar ao seu redor parecia se tornar mais espesso. Ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir, mas sabia que, se o que a menina disse fosse verdade, a verdade não poderia mais ser ignorada. O líquido do reagente começou a mudar de cor. Um azul escuro tomou conta do prato, como se ele estivesse sendo lentamente invadido por um veneno invisível que estava prestes a revelar toda a verdade. Henrique observou, boquiaberto, enquanto a cor do prato se transformava diante de seus olhos. A sensação que ele teve foi como se uma cortina estivesse sendo levantada, mostrando algo que ele já desconfiava, mas que nunca quis ver. Não, Laura murmurou, sua voz agora rouca, quebrada pela tensão. Ela tentou dar um passo em direção ao prato, mas parou no meio do caminho, como se fosse incapaz de continuar. Seus olhos estavam vidrados, cheios de uma mistura de raiva e desespero. Henrique, agora com os olhos fixos no prato, sentiu o peso da confirmação esmagando. Ele sabia o que aquilo significava. O veneno, claro, não estava ali por acidente. Era deliberado. E a mulher a quem ele confiara sua vida, a quem ele se entregará de corpo e alma, tinha tentado matá-lo. O veneno estava no prato, como a menina dissera, e a verdade estava diante dele, crua e incontestável. A menina, sem pressa, deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos de Henrique. Sua voz soou quase como uma profecia cumprida. Agora você sabe. Agora você vê. Não é só uma mentira. É algo muito mais grave. Você estava prestes a perder tudo, Henrique. Mas agora, você está vendo a verdade. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele não sabia se chorava ou se gritava, se acreditava na realidade ou se simplesmente queria desaparecer. Mas a dor dentro de si era profunda. Ele olhou novamente para Laura, agora completamente desnorteada. Ela estava em choque, como se tivesse sido pega de surpresa, mas Henrique sabia que não era verdade. Ela sabia o que estava fazendo o tempo todo. Por quê? Foi a única palavra que ele conseguiu dizer, com a voz trêmula, a pergunta saindo como um sussurro desesperado. Laura olhou para ele, mas não respondeu de imediato. Ela parecia estar reunindo forças para algo, mas nada parecia capaz de esconder a verdade por mais tempo. Ela tentou balbuciar algo, mas as palavras não saíam. Foi quando ela, finalmente, se entregou ao desespero. Eu não queria que fosse assim, Henrique. Ela tentou se aproximar, mas Henrique a interrompeu, erguendo a mão, como se fosse uma barreira entre eles. Como você pôde? A dor e a decepção eram evidentes na voz de Henrique. Ele olhava para ela como se estivesse tentando entender, tentando encontrar uma explicação para o que ele acabará de descobrir. Eu te amei, confiei em você. Como você pôde planejar isso contra mim? Laura caiu de joelhos, completamente devastada, sua expressão de raiva e manipulação desaparecendo, dando lugar à tristeza profunda e ao arrependimento. Mas, para Henrique, não havia mais espaço para desculpas. Ele não sabia se ela se arrependeria genuinamente ou se aquele arrependimento era apenas mais uma peça de um jogo cruel que ela estava jogando há tanto tempo. Henrique olhou para a menina, que ainda estava de pé ao lado da mesa, observando tudo com a mesma calma. Ela não parecia se abalar, como se aquilo fosse algo esperado, algo que ela já soubesse que iria acontecer. Ele sentiu, naquele momento, que a criança era a chave de tudo. Ela não apenas havia visto a verdade, como também a havia revelado no momento exato, quando ele estava prestes a se perder na mentira. Como você sabia? Henrique perguntou, a voz agora suave, cheia de confusão. A menina olhou para ele, um pequeno sorriso nos lábios,
e respondeu com a sabedoria que parecia ir além da sua idade. Eu vi. Eu vi tudo. Ela não te ama, Henrique. Ela queria o seu dinheiro, e o que aconteceu aqui foi só mais uma tentativa de destruir você. Henrique não sabia como reagir. Ele sentia uma mistura de raiva, tristeza e alívio. A verdade estava diante dele, e com ela vinha uma dor que ele nunca imaginou que sentiria. Mas também havia uma sensação de clareza, uma sensação de que, ao descobrir a verdade, ele agora estava livre para seguir em frente, livre de uma mentira que poderia ter destruído sua vida para sempre. Ele olhou para Laura uma última vez. Ela estava de cabeça baixa, sem forças para encará-lo. Henrique não sabia o que faria com ela a partir de agora, mas ele sabia que não podia mais confiar nela. O veneno estava no prato, sim, mas também estava em seu coração, em sua relação com a mulher que ele havia amado. O teste estava feito, e a verdade, finalmente, tinha sido confirmada. O silêncio no ar estava pesado, como se o mundo ao redor de Henrique e Laura tivesse parado de girar. Ele olhava para ela com uma expressão de incredulidade, enquanto ela, de joelhos no chão, tentava se recompor. O confronto que ele temia finalmente acontecerá, e tudo o que ele podia fazer era observar. Não havia mais palavras que pudessem aliviar o golpe da verdade. O veneno no prato já não era uma alegoria, ele estava ali, visível, como a prova irrefutável de sua traição. Laura, com o rosto banhado em lágrimas, levantou a cabeça lentamente. Ela parecia derrotada, mas ainda havia uma tentativa, quase desesperada, de justificar o injustificável. Ela se levantou, os passos vacilantes, como se tentasse encontrar algum equilíbrio em terreno que já não lhe era mais seguro. Henrique, eu não queria que fosse assim, a voz dela falhou por um momento, e ela se calou, como se as palavras tivessem fugido de sua mente. Ela sabia que não havia mais como se esconder da verdade. Henrique, com a mandíbula cerrada, a olhava com raiva, mas também com uma estranha sensação de tristeza. Como pôde alguém em quem ele confiou tanto ser capaz de algo tão cruel? Ele sentiu uma dor intensa, algo profundo que estava quebrando algo dentro dele. Mas não havia mais espaço para dúvidas ou falsas esperanças. A revelação estava feita, e a verdade não poderia ser ignorada. O veneno no prato, o mesmo veneno que Laura tentou usar para acabar com sua vida, agora simbolizava o fim de sua confiança nela. Você realmente acha que vai conseguir me enganar depois de tudo isso? A voz de Henrique estava fria, sem rancor, mas cheia de uma severidade que ele nunca soubera que possuía. Ele não queria gritar, não queria causar mais dor do que já sentia. Mas a dor que ele estava sentindo agora era insuportável. Você tentou me matar, Laura. Você tentou me destruir por dinheiro. As palavras saíram de sua boca como lâminas afiadas, cortando a alma de Laura mais do que qualquer acusação física poderia ter feito. Ela engoliu em seco, e sua expressão mudou de uma tentativa de arrependimento para uma luta interna, como se ela ainda tentasse justificar sua ação, mas não havia mais espaço para isso. Ela deu um passo à frente, mas foi como se o próprio ar a repelisse. Cada movimento parecia inútil diante da verdade que ela mesma havia criado. Eu não sabia mais o que fazer, Henrique. Eu estava desesperada, sua voz tremia, mas não havia mais convencimento. O jogo estava perdido, e a dor de Laura transparecia, mas ela ainda não conseguia admitir completamente o que fizera. Henrique a olhou com uma compaixão que, de alguma forma, o fez sentir ainda mais raiva de si mesmo. Como ele pôde se deixar envolver por uma mulher que não era o que parecia? A dor que ele sentia não era apenas pela tentativa de assassinato, mas pela mentira construída ao longo do tempo, pelas promessas quebradas, pelas noites de confiança que, agora, se revelavam como falsas. E o que você esperava de mim? Henrique perguntou, a voz mais baixa, mas com uma intensidade que fazia suas palavras ecoarem pela sala. Ele caminhou até ela, mas não com raiva. Ele queria apenas entender. Que eu ignorasse tudo isso. Que eu fosse tão cego a ponto de não ver a verdade. Você me traiu de uma forma tão profunda, Laura, que não sei se algum dia poderei confiar em alguém de novo. Laura ficou paralisada. O silêncio entre os dois era ainda mais denso agora.
Ela sabia o que ele estava dizendo era irreparável. Ela não poderia mais voltar atrás. As consequências de seus atos estavam ali, explícitas, claras como o dia. Não havia mais como esconder. Olhando para a menina, que ainda permanecia ali, observando tudo com uma calma quase sobrenatural, Henrique sentiu um alívio misturado com uma sensação de impotência. A menina, que tinha sido a chave para a descoberta, agora parecia ser a única pessoa em quem ele podia confiar. Ela não era movida por interesses pessoais. Ela simplesmente trouxe à tona a verdade, sem rodeios, sem jogo de palavras. Ela havia mostrado, de uma forma direta e impiedosa, a fragilidade de Laura e o custo da mentira. Não há mais desculpas, Laura, Henrique disse, sua voz mais firme agora. O que você fez foi um erro irreversível. E não sei se algum dia poderei perdoar. Laura olhou para ele pela última vez, um olhar perdido, desorientado. Ela sabia que as palavras não poderiam mais consertar o que estava quebrado. Ela não tinha mais controle sobre a situação. Ela estava sozinha. Henrique, por sua vez, sentiu uma sensação de libertação. Embora a dor fosse grande, ele sabia que agora estava diante da verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de libertar. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa ele sabia: a partir daquele momento, ele seria mais forte. Ele não permitiria que a mentira o consumisse, que o impedisse de seguir em frente. Eu vou tomar as medidas necessárias, Laura, ele disse, com uma voz decidida. Não havia raiva, apenas uma necessidade de colocar um ponto final naquilo tudo. E você terá que enfrentar as consequências de suas ações. Mas eu não vou mais fazer parte dessa mentira. O confronto estava terminado. Laura, agora sozinha, viu o império de mentiras que ela construiu desmoronar diante de seus olhos. A verdade tinha vindo à tona, e agora ela precisava lidar com as consequências de suas escolhas. O veneno, que ela havia tentado colocar no prato, se espalhou em sua vida de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Após o confronto doloroso, Henrique sentia um misto de alívio e amargor. O peso da verdade havia sido tirado de seus ombros, mas o custo foi alto. As noites de insônia, os dias de dúvidas, todas as mentiras que haviam sido ditas, tudo aquilo parecia não ter mais sentido. No entanto, de uma maneira quase surpreendente, ele sentiu que, de algum jeito, sua vida estava começando a tomar um novo rumo. Foi então que ele percebeu o verdadeiro valor do que estava acontecendo. Não só a mentira de Laura fora exposta, mas a presença da menina, aquela que o havia alertado e mostrado que ele, cegado pelo amor e pela confiança, não conseguiria ver. A jovem garota, com seu olhar atento e sua sabedoria, foi quem o salvou. Ela não apenas revelou o veneno no prato, mas trouxe à tona o poder da verdade, e com isso, abriu uma nova perspectiva para Henrique. Ele se voltou para a menina, que permanecia quieta no canto da sala, sem pressa, sem agitação. Ela estava ali, calma, como se tivesse cumprido sua missão. A serenidade dela contrastava com a turbulência de tudo o que acontecerá. Henrique sentiu uma onda de gratidão tomar conta dele, e a partir daquele momento, ele sabia que deveria agir de maneira diferente. Ele se aproximou da menina, que o olhava com os olhos grandes e atentos, e se ajoelhou na frente dela. Por mais que fosse difícil engolir a dor do que aconteceu, ele sabia que ali estava a chave para sua verdadeira redenção. Eu não sei como agradecer. Você me salvou, não só a minha vida, mas minha alma. A voz dele estava embargada, cheia de emoção. Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas lutou para não demonstrar fraqueza. Ele precisava ser forte, não apenas para ele, mas também para a menina. A menina, que antes parecia distante e misteriosa, agora lhe dava um sorriso leve, quase como se estivesse ciente do impacto que suas ações causaram. Mas sua expressão era tranquila, e ela não precisava de mais palavras para entender o que Henrique sentia. Ela, com sua sabedoria além da idade, sabia que sua missão estava completa. Não por ser uma heroína, mas porque agiu com a verdade, algo que Henrique, naquele momento, começava a compreender mais profundamente. Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que era certo. Ela disse, sua voz suave, mas cheia de certeza.
Henrique, tocado pela simplicidade e pela profundidade de suas palavras, sentiu uma mudança dentro de si. Até então, sua vida fora dominada pela busca incessante por sucesso e pelo temor de perder tudo o que conquistara. Mas agora, com o que viverá, ele compreendia que o verdadeiro valor da vida não estava no poder ou no dinheiro, mas na verdade, na confiança e na coragem de tomar decisões difíceis, mesmo quando elas eram desconfortáveis. Foi então que ele tomou a decisão de mudar o curso de sua vida. Não mais obcecado pelas riquezas e pelas posses materiais, Henrique se voltou para algo mais valioso. Ele sabia que poderia usar sua posição para fazer o bem, para ajudar aqueles que precisavam. Ele sentia uma responsabilidade, não apenas por sua própria vida, mas também pelas vidas daqueles que estavam ao seu redor. Ele não queria mais se cercar de pessoas que só visavam o que ele tinha, mas sim, atrair pessoas que acreditassem nos mesmos valores que ele começava a abraçar. A partir de hoje, minha vida será diferente, disse ele, levantando-se, com uma confiança renovada. Ele olhou para a menina e sorriu. Eu prometo a você que farei tudo de novo, mas agora, pelo que realmente importa. Pela verdade e pela honestidade. A menina, como se já soubesse o que ele estava prestes a dizer, assentiu. Ela sorriu com um brilho nos olhos, como se soubesse que tudo estava se alinhando para um novo começo. Henrique então convidou a menina para um jantar. Não mais um jantar de ostentação ou luxo, mas algo simples, genuíno, um momento de conexão. Eles comeram juntos, como duas almas que finalmente se encontraram em um ponto de entendimento e respeito. Enquanto comiam, Henrique não pôde deixar de pensar em tudo que passará, e na dor que a vida o fizera suportar. Mas ele sabia que agora a gratidão havia se tornado a base de sua nova jornada. Ele estava determinado a viver uma vida que fosse verdadeira, justa, e que levasse a um legado de bondade, algo que ele poderia olhar para trás e saber que fez certo. A menina, que sem saber, havia se tornado a chave para esse novo capítulo, ficou ao seu lado. Ela não estava ali por dinheiro, nem por alguma outra vantagem. Ela simplesmente estava ali, porque havia feito o que era certo. E a vida de Henrique nunca mais seria a mesma. Ele, agora, era uma pessoa renovada, com novos objetivos, novos valores e, acima de tudo, uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. E assim, a verdade e a gratidão guiariam seu caminho daqui para frente, enquanto ele se tornava uma pessoa melhor, mais sábia e mais capaz de viver com propósito. A mentira havia sido desmascarada, e o veneno que quase destruiu sua vida se transformará em uma lição de amor, respeito e crescimento. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.